Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Galera vai chegando aí agora, vai entrando aí aos poucos. Tinha uma galera pesada aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Eita, menino. Rapaz, tem um povo aqui que eu vou te contar, viu, Tarone? Todo dia o povo tá aqui, velho. Parabéns pra caralho mesmo. Tem uns que é terrível aí. Tem uns que é o, como diz o professor Natanael Costa, tem uns aí que são os cocos secos. Tem uns aí quando é a live de noite tá aqui. Mas quando é a live 5h30 da manhã não estão aqui não. Hoje, 5h30, tinha pouca gente, viu? Tinha pouca gente. Já teve dia que a gente tava com 100 lá vai porrada, hoje não tinha nem 100 lá. Tinha quase 100, mas não tinha 100 ainda. Galera vai chegando aí agora, vão entrando, vão entrando. Obrigado pela presença de todos vocês. Pessoal, um detalhe interessantíssimo, tá? Toda vez que a live for aqui no estúdio, tá? Da Mentoria Caveiras Negras, a gente não tem condições de ficar comentando tanto com vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Toda vez que a live ela for aqui no estúdio, o professor Caldeira sempre participa menos dos comentários, porque é meio que distante aqui a mesa digitalizadora, onde é que a gente escreve do computador. Então tem que olhar assim, fazer uma força pra caralho. Quando é o professor nem adianta fazer live aqui, porque se ele faz live aqui, não tem como nem citar os conteúdos, porque ele enxerga muito pouco. O Natanael agora, por motivo que pareça, né, Tarão? Eu tô enxergando. Tá? O professor Natanael, que você está enxergando, porque antigamente ele era cego. Você fez uma cirurgia lá de 20 mil reais, não sei nem como é que o professor Natanael teve coragem de pagar essa cirurgia lá. Ali é seguro, menino. Professor Natanael Costa, a gente vê agora, ali é seguro pra caralho demais, negócio. E dá tchau com a mão fechada assim, ó, viu? Vocês que estão aí agora acompanhando, o professor Natanael, se tiver que dar R$ 1 pra alguém, não dá não. Ali eu vou te contar, ali faz conta dos mínimos e mínimos detalhes. Então, a nossa live hoje é aqui no estúdio, porque eu quero rabiscar, eu gosto demais de rabiscar. Vocês podem perceber que até quando a live, eu faço a live pelo celular, ou seja, não é aqui no estúdio. Seja bem-vindo, obrigado. Beijo pra vocês. Agora a gente já começa, viu? A galera terminou de entrar aí agora. Até quando a live não é no estúdio, eu pego papel, eu pego o material ali e fico rabiscando, colocando justificativo. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live aqui. Então, eu não vou participar muito dos comentários com vocês. Melhor dizendo, eu nem vou citar o nome de um, dois ou três, porque senão às vezes eu cito o nome de um, dois ou três, aí o restante fica com ciúme, porque eu não citei o nome deles. Ó, o professor não citou eu hoje, então nem vou citar o nome. Tá ok? Vou mandar a brasa, qualquer dúvida que você tiver, você mande aqui pro número da mentoria. É mais fácil que mandar aqui no chat, porque aqui eu tenho que fazer assim, ó, pra poder parar pra enxergar. Fora que aqui, de vez em quando, nos comentários tá tipo uma desfocada, eu não consigo ler direito. Não seja problema ou deficiência visual. Hoje, o nosso tema é o quê, professor? Excludentes de ilicitude, nessa linda e maravilhosa quarta-feira. E aí, o que nós vamos trabalhar do excludente de ilicitude? Vamos resolver algumas questões aqui com vocês. São questões bem tranquilas, eu tenho certeza que você vai acertar todas e do outro lado, se tiver assistido a aula, vai acertar todas, beleza? Vamos lá então, vamos começar a trabalhar? Apareceu na tela para você, acredito que está aparecendo uma tela em branco, o Tyrone está confirmando aqui no celular que ele está acompanhando a live também, realmente deu tela em branco, então vamos lá para a questão de número 1, beleza? Vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte: em um clube social, essa questão foi aplicada até, salvo engano, na última prova da Polícia Rodoviária Federal. Em um clube social, Paula, maior e capaz, tá aqui, deixa eu só pegar aqui uma cateia só. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de 40 minutos, armado com um revólver, sob influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética, julgue os próximos itens. Número 1. Carlos agiu sob o palio da legítima defesa putativa? Pergunto a vocês nesse momento. Gabarito nessa questão de número 1. Certo ou errado? E aí, meu diretor? Você que está aqui do outro lado. Ó, o diretor tá só balangando o dedo aqui, ó. Falando que o quê? Quando você balangar o dedo assim, é errado? Tá? A galera de casa não vai ter como que balangar o dedo e falar assim que tá errado, né? Não tem jeito. Tá certo ou tá errado? Ó, rapaz, olha aí. Tyrone, eu acho que você errou aqui o negócio, viu? Eu acho que você errou. Olha a cara dele de assustada. Meus queridos, nesse caso, gabarito erradíssimo. Não se trata de legítima defesa. Pelo contrário, isso aí é o quê? Vingança. A maioria da galera aqui acertou. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito bom. Muito top. A galera tá no 12 aqui. Realmente, gabarito nessa questão aí é o quê, professor? Errado. Professor, mas por que é errado, meus queridos? Aqui não se trata de legítima defesa, tá bom? Só lembrando a vocês que a legítima defesa é o quê, professor? Aquele que, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual iminente sobre o quê, professor? A proteção de direito próprio ou alheio.
nesse caso em específico, tá? A agressão não foi atual ou iminente, pelo contrário, foi uma agressão passada. E se você lembrar, na nossa videoaula, eu inclusive falei isso, tá? E aí eu vou dizer igual o professor Natanael. O professor Natanael passa mal demais da conta quando o aluno erra uma questão que ele explicou. Porque aí a gente se sente mal como professor. Pô, cara, eu expliquei a questão, o aluno tá errando ainda. Então, às vezes, pode ser que o erro seja por falta de atenção. Mas nessa questão aí, gabarito é errado. Professor, e por que tá errado? Como eu disse a vocês, ó, ele não agiu sobre o pai de legítima defesa por nenhuma. E nem sequer a legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa, lembra que eu expliquei, inclusive, na aula de resolução do finalzinho lá? Ela existe, mas ela é uma legítima defesa imaginária. Não foi o caso em questão. Beleza? Gabarito errado. Vamos para 2? Questão número 2 falou assim, ó. Carlos agiu sob o palio da excludente de ilicitude, chamada de quê? Legítima defesa justificante. E aí, Tarone, tá certo ou tá errado? Tarone falou que tá errado, e justamente. É sobre o mesmo caso, viu? Tá errado. Não tem aí legítima defesa justificante. Beleza? Tá errado também, questão de número 2. Vamos para 3. Questão de número 3 agora. São causas excludentes de culpabilidade: o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal? Tá certo ou tá errado, Tarone? Tarone falou ali também que tá errado, e realmente, gabarito errado. Isso aí não são causas excludentes de culpabilidade. Isso aí são causas excludentes de quê, Tarone? Isso aí são causas excludentes de causas excludentes de ilicitude e não de culpabilidade. Beleza, meus queridos? Então não vou demorar tanto aqui, porque quando é no estúdio também parece que não gera muita emoção na live. O Caldeiro não fica muito emocionado quando é aqui, né? Agora quando é em casa você até exagera. Quando eu assusto aí, estou em 30 minutos de aula. Então, questão de número 3, gabarito errado. Causas excludentes de culpabilidade é o que, professor? É aquilo que exclui a imputabilidade, a potencial consciência de licitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, esses são os elementos e existem os excludentes. Nesse caso aí, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade, legítima defesa, são excludentes de quê? De ilicitude e não de culpabilidade, beleza? Então, questão de número 4, gabarito, aliás, questão número 3, gabarito errado. Questão de número 4, vamos lá agora na tela. Questão número 4. Segundo o Código Penal, tá? Todo mundo tá vendo aí a questão de número 4 e também já teve acesso à lista antes, né? Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitude será punido apenas se tiver cometido dolosamente. Tá certo ou tá errado, Tairone? E aí? Questão número 7, tá certo? De número 4, tá certo ou tá errado? O Tarone marcou certo aqui, meus queridos. Vamos ver aqui nos comentários. Eu falo que não vou olhar, mas da hora. Tarone, agora você tomou pau mesmo. Realmente, a galera que marcou certo aí, infelizmente, erraram a questão, viu? Gabarito nessa questão é errado. Lembra que eu disse pra vocês? É punido, tanto faz o excesso doloso, assim como o excesso culposo. Tá lá no artigo 23, beleza? Artigo 23, salvo engano, 23, parágrafo único. Então, nesse caso em específico, o gabarito aí é o quê, professor? Gabarito errado. Se você pegar agora aí, tá, no vadimeco, e observar, lá tem o excesso, tanto faz doloso, assim como culposo, tá bom? Então aqui, ó, não é só se tiver cometido dolosamente, é dolosamente ou culposamente, beleza? Então, questão número 4 também está errado. Vamos para 5? Questão número 5 diz assim, ó: o consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade e poderá ser manifestada antes, durante ou depois da conduta do agente. Tá certo ou tá errado, Tarone? Tarone falou que essa questão tá errada. Eu pergunto a você aí nesse caso em específico, viu? Galera que tá aí agora nos acompanhando, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Muito me honra, fico muito honrado com a presença de todos vocês aí, tá? Em nome do professor, também falo nesse momento, é claro, em nome do professor Natanael e de toda a equipe da Mentoria Caveiras Negras. Eu pergunto a vocês agora, o consentimento do ofendido é um excludente de antijuridicidade? É ou não? Antijuridicidade, mesma coisa de ilicitude, já sabem disso, né? Ótimo. Pergunta a você, esse excludente de antijuridicidade, ele pode ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente? Eu espero que vocês lembrem o que é o consentimento do ofendido, que nós trabalhamos lá. É uma excludente de ilicitude, que é o quê? Considerado uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Isso significa o quê, professor? Significa que não está previsto na lei. Lembra que eu fiz essa divisão bem bacana nas primeiras videoaulas lá, que está disponível na sua área do aluno? O que é que você tem que lembrar, professor? Só lembrando que quem estiver assistindo a live e tiver dado balão, né? Tiver chupando manga ou catando manga e não tenha assistido as videoaulas, assista a videoaula para você tirar todas as dúvidas, beleza? Nesse caso, meus queridos, o gabarito está errado. E por que está errado, professor? Porque o consentimento do ofendido, existe alguns requisitos para que ele seja reconhecido. E um desses requisitos é o momento em que esse consentimento é dado, tá? Então tem que ser o quê, professor? Tem que ser antes ou durante.
Não pode ser depois. O erro aqui é na palavra depois. Consentimento do ofendido dado depois da conduta criminosa não tem o condão de excluir a ilicitude. Não pode excluir a antijuridicidade, beleza? Então, na questão de número 5, o gabarito está errado. Vamos para 6, Tarone? Vamos para 6, então. Galera que está acompanhando, eu estou sendo o mais breve possível, né? Vamos chegar aí na sexta questão agora. Questão de número 6 diz assim, ó. São causas legalmente previstas de exclusão da ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito? Tarone, tá certo ou tá errado? Galera que tá acompanhando a gente aqui também agora, eu pergunto a vocês. Essa questão aí tá certa ou tá errada? Ó, a galera tá mais... Opa! Tá certinho. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Questão de número 6, gabarito certo. Isso aí é basicamente a cópia do artigo 23, tá? Isso aí a gente não precisava ser nem um mago para acertar essa questão aí. Isso aí ficou bem tranquilo. Isso aí é o que tá onde, professor? É o que tá no artigo 23 do Código Penal. Tá certinho? Se você observar, essa questão aí é basicamente contrário àquela questão que nós respondemos agora há pouco, ó. Você observar aqui na número 3, olha o que está aparecendo para você a número 3. A número 3 são causas excludentes de culpabilidade, estado de necessidade, legítima defesa e esse cumprimento de dever legal. Nós marcamos errado, porque não é excludente de culpabilidade, é excludente de ilicitude. Aí agora, vem a questão de número 6 e fala pra gente o quê? E fala pra gente que são causas legalmente previstas de exclusão da ilicitude, o estado de necessidade, a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Portanto, questão número 6 está o quê? Está corretíssima. Foi uma questão aparentemente muito fácil. E aí vale, inclusive, até uma observação que eu vou deixar para você agora que está acompanhando aqui na live. Tanto faz você que está acompanhando na live, assim como a galera que vai assistir depois, quando esse vídeo estiver disponível na plataforma. É o seguinte, falou de exclusão da ilicitude ou de qualquer outro tema que você está estudando, você tem que aprender a diferença de resolver questões e responder questão. Responder questões, você faz isso no dia do simulado ou no dia da sua prova. Que aí você respondeu se está certo ou está errado, ou se é A, B, C, D ou E, e já pula para a próxima. Achou a correta ou incorreta, conforme o caso, solicitado no enunciado, já pula para a próxima questão. Qual é o erro da galera? O erro da galera é, às vezes, estar em casa resolvendo questões, que é aquele momento que você tem que fazer a questão e saber o porquê que ela está certa, o porquê que ela está errada, se você acertou no chute, se você acertou por coincidência, ou se você acertou sem saber a questão. Porque isso acontece. Tem hora que a gente acerta uma questão e fala assim, eu acho que está errado, marca errado. Aí, beleza, o gabarito dá errado. Só que você não sabe o porquê que ela está errada. Então, quando você está resolvendo a questão, você tem que saber disso. Porque se você não saber disso, você corre o risco de errar uma questão semelhante a ela logo em seguida. Agora, se você for lá e estudar a questão, é o que nós chamamos de estudo reverso. O professor Natanael Costa, inclusive, é bom nisso pra caralho. Ele vai ensinar isso pra vocês durante aqui o nosso grupo de estudos. Se você aprende a fazer o estudo reverso na questão, no simulado, quando chega no dia da sua prova, você consegue acertar um tantão de questões de temas que talvez você não tinha visto na videoaula, não tinha visto na apostila, só baseado no aprendizado das questões. Eu vou ensinar vocês a fazer também depois algo que eu chamo de retroalimentação dos resumos. Eu vou ensinar você que está aqui no nosso grupo de estudos a retroalimentar os seus resumos, a deixar seu caderno completamente top, de uma forma que você jamais imaginou, com questões. Você estuda a teoria, deixa os intervalos, espaços para você colocar as observações que você extrair das questões, e aí quando você estiver resolvendo questões, você vai retroalimentando os seus resumos baseado naquilo que você viu na questão. É um negócio muito top, que me ajudou demais da conta quando eu estava estudando para concurso, beleza? Aliás, continuo estudando, só que agora para um outro concurso, beleza? Então vamos lá para a questão número 7. Então, questão número 6 deu gabarito o quê? Gabarito certo, né, Tairone? Vamos para a 7 agora? Questão de número 7 na tela. É o seguinte. Em regra, o fato típico não será antijurídico se for provado que o agente praticou a conduta acobertada por uma causa de exclusão da antijuridicidade. Tá certo ou tá errado, Tairone? Não. O Tairone, quando eu faço uma cara assim pra ele, deu ruim, aí ele quer mudar o gabarito, né? Tá sendo induzido a erro. Você que tá acompanhando agora a gente, não seja induzido a erro. Tem cabra que eu vejo que marca certo ou que marca errado na questão. Aí eu tava em dúvida aqui, mas fulano marcou certo, eu vou botar certo também. Cuidado com isso, tá? Essa questão número 7 é bem tranquila e faz demais, ó. Em regra, o fato típico, Tairone, ó, não será antijurídico se for provado que o agente praticou a conduta cobertada por exclusão do licitude, tá correto? Tá certinho, você acertou, viu? Acertou. Ué, professor, por que o senhor está dizendo isso? Aí é fácil demais. Se o fato, ele é típico, tá? O fato é típico. Mas se tem a presença de um excludente de ilicitude, aí o fato não é antijurídico, ou seja, não é ilícito. Se tiver estado de necessidade, legítima defesa e etc, tá bom? Então
Então, nesse caso aí, questão bem tranquila, bem simples. Acho que a gente pode até já avançar para a questão de número 8, beleza? Vamos avançar para a questão número 8, porque essa aí foi bem tranquila. Questão de número 8, então. Considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor. Eu tô lendo certo? Tô lendo certo. Vou começar novamente aqui que eu dei uma travada. Tô lendo certinho, né? A questão, tô lendo certinho. O que foi, Tyrone? Você já terminou a sua lista? O Tyrone tá falando aqui pra gente que não respondeu a número 8. Professor Natanael, me diga uma coisa aí. Se eu estiver aqui agora do outro lado com a gente aí, né? O professor Natanael sempre tá aí, ligado o tempo inteiro. O professor Natanael falou o seguinte, o Tyrone falou o seguinte, o Natanael, que ele marcou tudo, com exceção da 8. Essa 8 você deixou em branco, Tyrone? Olá. Não, ó, o gabarito, me empresta aqui sua folha aqui, Tyrone. Tá aqui. Me dá aqui sua folha. Esse aqui é o gabarito do Tyrone, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem do outro lado. Ó. Esse aqui é o gabarito do homem. E tá em branco aqui a questão de número 8, 14 e 15. Você nunca fez. Tá aí. Vocês é foda demais da conta. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá, meus queridos. Vamos dar continuidade aqui pro tempo nosso não ficar muito escasso, beleza? Vamos lá, ó. Deixa eu jogar aqui pra você na tela aí. Você tá vendo? Acredito que você já tá com a lista aí também, né? Então não há muito que se preocupar com relação a isso. Já tá aí na tela pra você. Vamos lá, questão de número 8. Considere que o estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor. Pensando ainda estar sobre o influxo do ataque, prossegue na reação, infringindo-lhe graves ferimentos. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar a legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente, mesmo contra o excesso. Eu pergunto agora, Tyrone, está certo ou está errado? Ó, o Tyrone falou ali que está errado. Eu quero saber como é que está a opinião de vocês aí do outro lado. Vocês acham que está certo ou está errado essa questão? Ó, divergência de opinião aqui, Tyrone. Divergência de opinião. Viu? Divergência de opinião. O Tyrone falou que está errado. Eu consigo ver aqui, pelo menos. Negócio que desfoca um pouco, eu não consigo ver, às vezes, o nome do povo que manda, mas eu consigo ver se estava um C ou se estava um R, graças a Deus. Divergência de opinião. Meus queridos, aqui é o seguinte. Questão de número 8, ela está errada. Ué, professor, mas por que essa questão está errada? Eu vou te explicar. É contra o excesso da legítima defesa. E eu vou fazer um esqueminha bem bacana para vocês, você vai ver que é fácil, tá? Agora eu faço o esquema. Aí, nesse caso, como é que o estuprador vai alegar legítima defesa, professor? Presta atenção. Deixa eu marcar logo o gabarito para vocês aqui, ó. Gabarito nessa questão de número 8 é errado. Mas agora me explique melhor a questão, professor. A questão é o seguinte, ó. Eu preciso que todos vocês parem de mandar ali nos comentários. Não fala nada. Fica quietinho. Não, eu quero que vocês não tirem a atenção dos meus olhos nesse momento, que eu vou te explicar a questão de número 8. Não tire os olhos aqui do professor Caldeira. A situação é o seguinte. O que é a legítima defesa? Que está lá no artigo 25 do Código Penal. Lá está escrito assim, ó. Aquele entende por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, na defesa de direito próprio ou alheio. E aí, você me pergunta agora assim, a legítima defesa, a agressão tem que ser o quê? A agressão tem que ser injusta. Tem agressão injusta, injusta agressão atual ou iminente. Quando é que é cabível a legítima defesa? Quando você quer repelir, quando você quer fazer com que pare uma agressão injusta contra a sua pessoa, legítima defesa própria, ou contra terceiro, legítima defesa de terceiro. Qual foi o caso em questão? O caso em questão é o seguinte, o indivíduo estava tentando estuprar uma moça, tá? E aí essa moça, obviamente, tá, conseguiu sair daquela situação que estava sendo dominada, digamos que ela conseguiu meter o cacete no agressor, e ainda por cima, depois que o agressor não mais estava a agredi-lo, já tinha cessado a legítima defesa, ela, no influxo de ainda estar pensando que estava sendo agredida, continuou. Aquilo é o quê? Excesso da legítima defesa. Professor, pergunta que não quer calar. A questão de prova perguntou assim, ó, o agressor não podia, agora, por exemplo, dar um soco na moça, repelindo o excesso. Porque, segundo a questão aqui, quem provocou a situação inicial não pode alegar legítima defesa, mesmo contra um excesso. E a resposta é errada.
o indivíduo pode sim alegar a legítima defesa. Esse tipo de legítima defesa aí nós chamamos, a doutrina chama isso de legítima defesa sucessiva. Olha por que é interessante você assistir as videoaulas, por que é interessante você assistir a live. Porque se tem uma ou outra informação que você não entendeu ou que eu não expliquei na videoaula, vem aqui a questão e te explico. Se você, por exemplo, não tivesse assistido a videoaula, ou, por exemplo, você assistiu e não tivesse falado nada, e você chega aqui na live, ou seja, chega nas questões, você consegue extrair informação. Aí seria o momento que você ia fazer o quê? Que você ia complementar o seu caderno. Esse tipo de situação aí é admissível sim, por isso que a questão está errada. E ela é chamada de legítima defesa sucessiva. Agora eu vou fazer um esquema para você bem bacana, para você entender melhor. Por isso que eu gosto de fazer a live aqui, embora eu não consiga citar o nome da galera. Mas veja, eu vou te explicar o que é a legítima defesa sucessiva. A legítima defesa sucessiva, acompanhe comigo nesse desenho. É isso aqui que eu vou lhe mostrar agora. Ó. Você tem aqui um indivíduo. Tá? Imagine que esse indivíduo aqui é o indivíduo que ele é chamado de quem, professor? Esse indivíduo aqui é chamado de Bill. O Bill, injustamente, presta atenção nisso, ó, injustamente, imagina que isso aqui é um revólver, beleza? Injustamente, ele está atirando em quem, professor? Está atirando em um outro camarada aqui desse lado, chamado de Ferrugem. Acompanhe o exemplo, vai ficar bem facinho para você, ó. Bom, esse camarada aqui é quem, professor? Esse camarada aqui é o Ferrugem. O Ferrugem é inimigo do Bill. Só que, obviamente, não haveria nenhuma justificativa para que o Bill, obviamente, atirasse contra ele. Aí, o que é que o Bill está fazendo, professor? Está dando vários disparos com a intenção de matar o Ferrugem. Aí, como essa agressão do Ferrugem, aliás, do Bill, né, ela é injusta, tá? Então, essa agressão aqui, ó, dos disparos, ela é uma agressão o quê, professor? Ela é uma agressão injusta. É o que eu vou escrever agora para você aqui, ó. Essa agressão aqui é uma agressão injusta. Ferrugem agora, acompanha o desenho. Ferrugem agora, em legítima defesa, o que ele faz, professor? Agora é ele que vai atirar. Tá? Agora é em legítima defesa. Ele vai atirar em Bill. Por que, professor, que ele vai atirar em Bill agora? Ué, ele só está repelindo a injusta agressão. E pode isso, professor? Mas é óbvio que pode. Ele está fazendo jus ao que está no artigo 25 do Código Penal. Perceba que essa situação aqui, tá? Imagine que essa repelência do Ferrugem é o que, professor? Ele está apenas repelindo a injusta agressão. Não sei se vocês estão conseguindo entender o exemplo. Estou citando dois exemplos para você. Bill está agredindo injustamente Ferrugem. Está querendo matar Ferrugem, justamente. Aquela agressão ali, aqueles tiros é a agressão injusta. De vermelho que eu coloquei para vocês e agora, os tiros em vermelho. Aí o Ferrugem, em legítima defesa, repele a injusta agressão. Aí o que acontece? Nesse caso aí, se Bill morresse, professor, Ferrugem responderia por crime? Não. Mas por quê, professor? Porque o Ferrugem está em legítima defesa. E, obviamente, Bill, nesse momento, é que responderia por uma suposta tentativa de homicídio se ele morresse. Se ele, pensa bem, se Bill não morrer baseado na repelência da injusta agressão de Ferrugem, o Bill responde por tentativa de homicídio e o Ferrugem não responde por nada. Só que aí agora eu vou te explicar o que é a legítima defesa sucessiva, que está na questão de número 8. Na questão de número 8 está o seguinte, tá o que eu vou te explicar agora, só que com exemplos diferentes. Imagine que depois que Ferrugem repeliu a injusta agressão, vamos imaginar que sabe o que aconteceu com o Bill aqui? O Bill, ó, caiu, a arma dele caiu e aí ele já estava aqui no chão, ó. Vamos imaginar agora que esse aqui é Bill já deitado, inclusive, de cabeça para baixo, ó. Vou colocar ele de vermelho. Ó. Vou colocar de vermelho para ficar mais fácil. Isso aqui é o que aconteceu com o Bill, ó. O Bill, que antes estava em pé atirando, baseado na repelência, que obviamente é uma legítima defesa praticada por Ferrugem, Bill já está aqui embaixo. Ó. E perceba que agora Bill não está mais com arma. Agora ele já não representa mais perigo para o Ferrugem. Ou seja, cessou a injusta agressão. Até naquele momento, Ferrugem não responde por nada, porque ele está em legítima defesa. Agora pense no seguinte, vamos imaginar agora a figura do excesso. Vamos imaginar que Ferrugem, não satisfeito, essa aqui foi a primeira conduta do Ferrugem. A primeira conduta do Ferrugem foi o quê, professor?
Foi, ó, essa aqui é a primeira conduta do Ferrugem. Ela foi justa. Essa repelência, repelindo a injusta agressão, o Ferrugem está justo. Ele está certinho. Ele tem que realmente repelir. Você é obrigado a se fuder para não matar o cabra? Não, pelo contrário. A intenção dele, inclusive, digamos que era nem matar, era só repelir injusta agressão. Aí, beleza, até nesse momento o Ferrugem não responde nada. Só que o que o Ferrugem fez? O Ferrugem fez igual a maioria das pessoas faria se estivesse no lugar dele. Tá? A maioria das pessoas vai praticar esse excesso que eu estou colocando aqui agora, nesse momento. O Ferrugem agora tem uma segunda conduta. Ele passou o quê, professor? De vítima para criminoso. O Ferrugem agora começa a atirar o quê, professor? Ele começa a atirar agora contra Bill, mesmo Bill não mais oferecendo resistência contra ele. Ó. Então agora ele está dando vários disparos. Essa conduta agora, aqui do Ferrugem, que eu estou fazendo achar para você, agora já é o quê, professor? Já é um excesso. Tá bom? Agora nós já temos um excesso na legítima defesa. E esse excesso aqui, ó, ele é um excesso o quê, professor? Ele é um excesso injusto. Ele já é um excesso injusto. Seja esse excesso, por exemplo, excesso doloso ou culposo, mas essa segunda conduta agora praticada pelo Ferrugem já é um excesso na legítima defesa. E agora eu pergunto a vocês, se o Bill morrer por causa do excesso praticado pelo Ferrugem, o Ferrugem realmente passou de vítima para autor, para criminoso. E aí o Ferrugem responde sim pelo homicídio. Por quê, professor? Porque às vezes o que causou a morte foi o excesso dele. Aí o que vocês devem entender agora, que eu estou há quase 6 minutos explicando isso. O que você deve entender agora? Caiu na sua prova perguntando. Nesse caso, mesmo sendo o Bill que começou a atirar, que começou a agressão injusta, contra o excesso do Ferrugem, ele pode alegar legítima defesa? Pode. No caso agora em questão, mesmo o Ferrugem sendo o responsável pelos primeiros disparos, ou seja, pela agressão injusta, caso, obviamente, haja o excesso, que está sendo a segunda conduta do Ferrugem aqui, o Bill agora, se ele quiser, ele pode, obviamente, reaver a sua arma e realizar o quê, professor? E realizar agora um segundo disparo, agora uma segunda conduta também em desfavor de Ferrugem. Professor, e essa segunda conduta dele agora aqui, ó, vamos imaginar que agora é a segunda conduta de Ferrugem. A primeira foi injusta, que foi essa daqui, ó. A primeira foi injusta, mas essa segunda conduta de Ferrugem aqui agora, se ele matar Bill em razão dessa segunda conduta que agora ele responde por crime? Não, porque agora, o que eu tô grifando de amarelo para vocês aqui, ó, essa linha que eu tô fazendo de amarelo aqui agora, já é o que, professor? Ele tá em legítima defesa. Professor, mas como é que esse desgraçado pode estar em legítima defesa? Como é que o senhor me fala uma merda dessa aí aqui nessa live, ao vivo, esse negócio ainda? Isso aqui agora, ó, já é aquilo que a doutrina chama de legítima, coloca aí no seu material, legítima defesa sucessiva, tá bom? Anota aí, isso aqui já é uma legítima defesa sucessiva. Professor, o que é legítima defesa sucessiva? Legítima defesa sucessiva é quando o indivíduo ele está repelindo o excesso de uma legítima defesa. Perceba que você pode até não concordar comigo, mas vamos imaginar que era dois vagabundos, um matando o outro, que aí fica mais fácil para você. Por isso que eu quis explicar um caso totalmente diferente do caso em questão, do caso da questão. Porque o caso da questão, né, Tarone, ele fala sobre estupro, estuprador e tudo mais, aquela coisa toda. Aí a galera pode invocar o emocional e falar assim, pô, professor, mas é sacanagem. Tá? E muita gente, às vezes, até errou essa questão aí agora de número 8, porque ele ficou pensando, professor, mas tá certo, ele não pode alegar legítima defesa, foi ele que estava começando a estuprar ela. Aí a pessoa deixa, sabe de fazer o quê, Tarone? Ele deixa de usar a cabeça e se envolve no emocional da questão. Você não tem que pensar o lado emocional, você tem que pensar o que está na letra da lei, filho. Porque se muda o exemplo, aí você já muda a sua resposta. Por quê? Porque você estava no emocional. Naquela situação que a questão falou pra gente, número 8, ele disse o quê? Que o estuprador já não mais estava tentando estuprar, ou seja, ele já não mais estava estuprando. E para o direito, naquele caso, contra o excesso da moça que antes era vítima e agora passou a ser criminosa porque ela estava no excesso, contra aquele excesso dela, cabe legítima defesa por parte dele. É chamado de legítima defesa sucessiva. Então, em regra, você vai anotar assim no seu material, ó, não é admissível, isso em regra, a legítima defesa da legítima defesa, salvo em se tratando da legítima defesa sucessiva. E aí, para você não esquecer o que é legítima defesa sucessiva, você anota no seu comentário o seguinte, no seu caderno assim, ó, é a repelência quanto ao excesso
na legítima defesa. Essa foi a ideia? Isso é legítima defesa sucessiva. Então, nesse caso em específico aí, ó, eu vou te dar um exemplo básico agora, ó. Se o Ferrugem morrer graças a essa conduta amarela, ou seja, graças a essa segunda conduta de Bill, sabe por qual crime que o Bill vai responder? Tentativa de homicídio. Ué, professor, mas Ferrugem morre, como é que ele responde por tentativa de homicídio? Ele vai responder por tentativa, porque, obviamente, aquela primeira conduta dele foi injusta, lembra? Então, se essa primeira conduta aqui foi injusta, ele queria o que nessa primeira conduta? Não era matar? Então, nessa daqui, é por isso que ele responde por tentativa de homicídio. Porque essa outra conduta aqui de amarela, ele estava em legítima defesa. Por isso, ele não responde por nada. Beleza? Professor, tudo bem, entendi tudo, tá? Eu espero que você tenha entendido e gastei basicamente 8, quase 9 minutos para explicar esse negócio para vocês, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui toda a tinta do slide nesse momento, para a gente poder ir para a questão de número 9. Sem traumas? Eu espero que tenha dado tudo certo. Vamos para a questão de número 9 então na tela. Questão de número 9 diz o seguinte, ó. Deixa eu só pegar a tinta vermelha. Questão de número 9. Em relação às excludentes de ilicitude, na hipótese de legítima defesa, o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou a terceiro. Questão número 9, tá certo ou tá errado, Tarone? Tá certo. Tá certinho. O que ele disse aí? Que o indivíduo tem que zelar para que não haja o quê, professor? Para que não haja excesso. Porque se houver excesso, aí já é injusto. E contra esse excesso injusto, admite até uma possível legítima defesa, que é o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Legítima defesa sucessiva. Beleza, professor? Número 9, então, superada. Vamos para 10. Chegamos na questão de número 10. Questão número 10 diz assim, ó. A execução de pena de morte feita pelo carrasco em um sistema jurídico que admita essa modalidade de pena é um exemplo clássico de estrito cumprimento do dever legal? E aí, Tarone, tá certo ou tá errado a questão número 10? Certinho, Tarone? Caralho de Deus, o Tarone tá pedra 90 pra caramba, meus queridos, gabarito certíssimo, tá? Gabarito certíssimo nessa questão de número 10. Ah, professor, mas pena de morte? Cuidado. Observe apenas o que está escrito na questão. A questão está falando para você que no Brasil, em regra, é admitida a pena de morte. Inclusive porque nós sabemos que, por via de exceção, ela é admitida, com base no artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Mas o que a questão está querendo dizer é o seguinte, ó, a execução da pena de morte feito pelo carrasco em um sistema jurídico que admita essa modalidade, tá? Está querendo dizer assim, ó, nos países em que ela é admitida, trata-se de quê? De um exemplo clássico do estrito cumprimento do dever legal. O indivíduo que está executando aquela pena de morte, por exemplo, lá na Indonésia, ele não é punido, ele só está cumprindo com o que está onde? Com o que está na lei. Então, quando o indivíduo, aqui até mesmo no Brasil, porque aqui no Brasil é admitida a pena de morte, por via de exceção, mas é admitida, com base na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha A. Não haverá apenas, salvo, aí a linha A, morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, que é admitida a aplicação da pena de morte no Brasil. Se um indivíduo ele executa aquela pena de morte, que é por meio de fuzilamento, o professor Nathanael sabe disso muito melhor que o professor Cadeira, que ele é professor de direito penal militar, que é por meio de fuzilamento, nos termos do artigo 55, inciso 1 e 56, 57 do Código Penal Militar, decreto-lei 1001 de 69. Nesse caso, professor, o indivíduo que está executando aquela pena de morte está o quê? No estrito cumprimento do dever legal. Ah, mas não tem, professor, esse cumprimento do dever legal para matar. Eu sei, eu até expliquei isso na figura da legítima defesa, mas nesse caso aqui em questão, se trata de um estrito cumprimento do dever legal. É o que está previsto em lei. Beleza? Tudo bem, então? Acertar a questão de número 10 aí central, Natarão? Número 10, ok? Vamos para 11? Para não enrolar muito, questão de número 11. Por expressa disposição legal, não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Certo ou errado? Certinho. E realmente está escrito, tem previsão isso aqui. É expressa, por expressa disposição legal, tá aqui, ó, no artigo 23, inciso 3. Se você abrir o artigo 23, inciso 3, lá tem que não haverá, que nesse caso específico não haverá crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, porque os dois são excludentes de ilicitude. Vamos para 12? Questão 12 diz assim, ó. A responsabilidade penal do agente, nos casos de excesso doloso ou culposo, aplica-se às hipóteses de estado de necessidade e legítima defesa. Mas o legislador expressamente excluiu tal responsabilidade em caso de excesso decorrente do estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular do direito. E aí, Tarone, a questão 12, está certo ou está errado? Está erradíssimo. Por que está errado, professor? O excesso, meus queridos, ele é punível independente do excludente de ilicitude. Tá? Foi o que você errou na 4, né? Tanto faz excesso doloso assim como culposo. E tanto faz no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do estado de necessidade ou até mesmo da própria legítima defesa, beleza? Então, questão aí de número 12, sem traumas também, foi fácil demais a questão 12.
Tá, questão 12, vamos para a próxima questão. Questão número 13. Questão número 13, tá? Vamos lá para a tela, questão número 13. Quanto ao estado de necessidade, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da diferenciação, que só admite a incidência da referida excludente de ilicitude quando o bem sacrificado for de menor valor que o protegido. E aí, Tarone, questão de número 13, tá certo ou tá errado? Tá errado, Tarone? Olha aí, tá errado mesmo a questão de número 13. Por quê, professor? Veja, eu expliquei para vocês na videoaula, então nem dá para o professor Caldeira ficar aqui justificando o que já está justificado nas questões. Primeiro, ó, no que diz respeito ao estado de necessidade no Código Penal brasileiro, a teoria adotada não foi a diferenciação, tá? Também chamada de diferenciadora. Aqui, meus queridos, a teoria adotada é teoria unitária, tá bom? Então, caiu na sua prova falando teoria de diferenciação ou teoria diferenciadora, tá errado. O Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária. E detalhe, a teoria da diferenciação, ela nem tem esse conceito aqui, ó. Admite a incidência da referida excludente quando o bem sacrificado for de menor valor com relação ao protegido. Esse conceito aí é o conceito da teoria unitária. O erro está justamente aqui na parte da teoria de diferenciação, porque esse não é o conceito e ela também não foi adotado. Beleza? Vamos para 14? Questão de número 14. Age em exercício regular do direito o agente que pratica o fato para salvar de direito próprio, de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Nesse caso, é necessário ainda que as circunstâncias não sejam razoáveis e exista o sacrifício do direito ameaçado. Tá certo ou tá errado, Tarone? Tá errado? Por quê, Tarone? Tá errado isso daí. Isso aí, o Tarone tá foda pra caralho mesmo. Tá corretíssimo a sua resposta, Tarone. Isso aí é o conceito de estado de necessidade, é o que está no artigo 24, e não o conceito aí, como diz a questão, de exercício regular do direito, beleza? Isso aí é o que está lá no artigo 24, se você quiser anotar, pode pegar aí o seguinte, ó, artigo 24 do Código Penal, traz aí, isso aí é o conceito de estado de necessidade. Vamos para 15? Nossa última questão, número 15, então, são causas que excluem a ilicitude do fato, não havendo crime em consequência. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Em tais casos, se houver excesso, o sujeito ativo somente responderá a título de dolo. E aí, Tarone? Agora sim, né, Tarone? Agora sim. Errado na questão de número 15, meus queridos. Agora sim o Tarone acertou. Pessoal, finalizamos então, obviamente, a nossa live. Obrigado pela participação de todos vocês do outro lado. E aí eu tenho até uma dica finalíssima aqui para vocês. Tá bom? E qual que é a dica que eu trago para você nesse momento? Você percebeu, tá? Tá aqui o nosso gabarito também, se você quiser já anotar aí, tá? Para conferir com as suas respostas, que às vezes é durante a live a gente, de certa forma aí, não consegue ficar colocando toda hora o gabarito aí escrito para você, tá bom? Mas, obviamente, ó, tá aqui a frase que resume a participação de vocês aí, tá bom? Obrigado a todos, beleza? E aí eu tenho uma dica para você interessantíssima depois aqui de chegar na parte de missão concluída com sucesso, que foi a última missão, obviamente, dessa nossa segunda semana aqui no grupo de estudos. Aliás, última missão, né? Já tô trocando as bolas aqui, depois com a outra. Hoje não é nem sexta-feira, meu Deus do céu. Já é quarta-feira, tá? Sexta-feira que será a nossa última missão da segunda semana. Tô trocando, hoje é quarta. É porque na sexta-feira também é live do professor Caldeira, viu? É por isso que eu já tô trocando as bolas aqui. O que acontece? Aí, amanhã ainda vocês têm aula com o professor Nathaniel. Amanhã é busca e apreensão, se eu não me engano, né? Amanhã o tema é busca e apreensão, na missão de número 9. E aí depois na missão de número 10, na sexta-feira, vai ser comigo direito constitucional. A aula já tá gravada, eu só tô aguardando vocês chegar lá pra gente meter brasa na live, tá bom? O que acontece? Tem uma dica pra você antes de você sair aqui agora. Primeiro você pode tirar até aquele print aí agora. Vamos pro print antes de mais nada, né? Tira aquele print bacana, tá bom? Deixa eu fazer a pose pra vocês aqui. Assim ou de cá? Não. Desse jeito. O Tarante tá rindo aqui do lado. Esse professor Caldeira tá gato demais da conta, meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Vou ficar desse jeito aqui, vocês tiram o print, ó. Vamos ver se eu vou ficar parecendo um galã mesmo. Tira o print, tira o print. Isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação e até pela presença. E vou te trazer uma dica aqui antes de finalizar o nosso vídeo. Minha dica para você é o seguinte, tá? Quando você estiver respondendo questões, tá? Saiba que é responder. Quando você estiver resolvendo questões, saiba que é resolver. Percebeu que em várias situações as questões se repetiram. Só mudou a forma de fazer a pergunta. Você viu, Tyrone? Aqui você errou lá atrás. Como você acompanhou a explicação, você errou quantas? Semelhante, né? Justamente. O que o Tyrone falou, o Tyrone pegou o fio da meada. Ele errou uma questão, porque na questão falou que só era punido o excesso doloso.
Aí ele errou a questão, acompanhou a explicação da aula e entendeu que não, é punido tanto excesso doloso assim como culposo, independente do excludente de licitude, qualquer um dos 4 que está lá no artigo 23. Consequentemente, veio mais 2 questões na sequência cobrando o mesmo tema, só que com uma forma diferente de perguntar. Como ele acompanhou a explicação, ou seja, ele resolveu a questão, automaticamente ele acertou as outras 2. Entenderam a ideia? Então faça isso em casa. Não dê bobeira e fique brincando de quem responde mais questões por dia. A galera tem um hábito de ficar disputando. Ah, hoje eu respondi tantas questões. Hoje eu respondi 1000. Oh, hoje eu respondi 100. Não, cara. Isso é depois, quando você já está avançado e o negócio é só responder. Quando você olha, não, errei de vacilo. Aí você pula para a próxima. Agora, quando você errou porque não sabia, procure o porquê que você errou. Tá? E até quando você acerta, se você acertou sem saber, procure onde é que estavam exatamente os detalhes ali, porque você consegue acertar outras questões lá na frente, tá bom? Obrigado pela presença de todos vocês. Finalizamos aqui as 15 questões aí, em basicamente 40 minutos. Demorei um pouco mais e até agradeço pela paciência, porque nós tivemos que explicar bem ali aquela questão de legítima defesa sucessiva para que você não erre em outras oportunidades, beleza? Ó, um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço. Obrigado pela presença de todos vocês. E não se esqueça, amanhã às 5h30 da manhã, mais cedo um pouco, viu? Amanhã às 5h20, vou lembrar vocês, pessoal. Amanhã às 5h20 da manhã nós temos um encontro marcado lá no... Aqui mesmo, né? Lá não, né? Aqui mesmo no YouTube, para a gente ter a nossa live da disciplina. Vai ser um pouco mais cedo, porque amanhã é dia que o professor Caldeira está de plantão. Dia que eu estou de plantão, tem que fazer a live um pouco mais cedo, para chegar mais cedo, obviamente, no plantão, beleza? Beijo para quem foi de beijo, abraço quem foi de abraço. Parabéns, 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 parabéns a todos vocês. Tamo junto. Grande abraço. Valeu!